Ô, mano, ganhando mais um reforço e o Lucas Silva. Como você vê o Lucas Silva nesse time do Cruzeiro? Ele que foi apresentado há pouco aqui. Bom, primeiro que é um jogador de ótima qualidade, com trajetória pelo clube. Vocês o conhecem tão bem quanto eu, talvez até mais, né, pela convivência próxima. E ainda não vamos falar de Lucas no time, né? Vamos falar de Lucas no elenco, no grupo. É uma qualificação de elenco importante, num setor onde a disputa é muito grande, também a necessidade sempre de reposição é grande, porque é de marcação forte, onde também a gente está muito bem servido e fica melhor servido, sem dúvida nenhuma, com a chegada dele. Agora, falando do time, repetição dos 2 primeiros jogos do ano, para domingo? Com o resultado? Eu espero que sim. Espero que sim. Nosso objetivo é esse, no início da temporada, para iniciar bem, como disse que era necessário, para passar isso para o nosso torcedor, essa confiança, para ganharmos a confiança interna, todos juntos. Mas estamos ainda fazendo a avaliação dos jogadores. Hoje vocês verão basicamente os jogadores que não jogaram ainda participando do treinamento. Amanhã vamos tomar essa decisão de equipe, né? Porque são jogos próximos, são jogos de desgaste grande, é início de temporada, e a gente confia muito no nosso elenco, mesmo. Não é da boca para fora. E os jogadores vão sentir essa confiança ao longo do Campeonato Mineiro, entrando, iniciando jogos, todos eles, para que a gente, lá no final de fevereiro, como disse a vocês, aí sim tenha uma equipe mais considerada titular. E para que a gente faça essas avaliações todas, para que a gente tenha toda essa ideia muito clara, para que sejamos justos com os jogadores, com a equipe, todos vão ter oportunidades. Mas o importante é vencer. O mais importante é vencer, o mais importante é continuar cada jogo melhorando um pouco mais. Acho que já foi possível ver no segundo jogo uma melhora em relação ao primeiro, né? Mas a gente sabe que tem que aproveitar esse momento de bons resultados para evoluir. O futebol só evolui quando está vencendo. E é isso que nós queremos continuar fazendo. Mano, assim como você estuda os outros times, os adversários, os times que estão jogando bem no Brasil, o Cruzeiro agora tende a ser muito estudado pelos adversários, até porque isso é uma consequência de estar jogando bem. O que você tem que fazer para o Cruzeiro não se tornar previsível, não se tornar um time fácil de ser marcado, enfim, ter variedades para fugir da marcação quando as partidas estiverem difíceis? O segredo do futebol, para mim, é executar bem, né? Quase todo mundo, a partir de um determinado momento, sabe o que os outros estão fazendo. E o que faz a diferença, então, se os outros estudam e nós estudamos os outros? É você executar bem. Quando você executa bem, você passa pela tentativa de neutralizar que o adversário traz, né? E eu tenho dito que o Cruzeiro vai ser um time com variantes, né? A característica dos jogadores ajuda muito essa variação. Eu diria a variação com os mesmos nomes, né, dentro do próprio jogo, é possível fazer. A gente trabalhou aqui na pré-temporada para saber fazer, para encontrar soluções diferentes em determinados momentos dos jogos, onde, de uma maneira, a coisa não funciona tão bem. Mas essa dificuldade do início da temporada, de você não conseguir, às vezes, acelerar tanto, porque o ritmo, às vezes, é um pouquinho mais lento do que o desejado, a gente já está passando bem, né? E eu acho que ganhando confiança com o resultado, você vai ultrapassando todas essas barreiras. Mano, boa tarde. A gente percebe que mesmo equipes que estão na Libertadores ainda estão em formação. Enquanto o Cruzeiro manteve a base, você continuou, e a obediência tática dos atletas no Clássico chamou muito a atenção. Você acredita que o Cruzeiro já larga um pouquinho na frente no início da temporada por tudo isso que foi preservado do ano passado? Bom, iniciamos com uma ideia parecida, exatamente para não desperdiçar aquilo que tínhamos construído no final do ano passado, né? Inclusive, iniciei praticamente com a mesma formação de equipe, né?
Com exceção do Diogo, os outros jogadores todos estavam aí terminando o ano passado jogando. Então, a escolha foi por isso. Não é porque os jogadores que chegaram não têm qualidade para daqui a pouco se tornarem titulares do Cruzeiro. Muito pelo contrário. Mas é para não ter a desvantagem de ter que começar de uma outra situação que nesse momento da temporada seria ruim. A gente pôde trabalhar forte fisicamente, a gente pôde até fazer mais sessões de preparação nesse sentido para a equipe, porque nós já tínhamos uma base tática bem definida. Então, aí que está uma pequena vantagem do início. Agora, o Cruzeiro, como todas as outras equipes, ainda vai apresentar oscilações, é natural que isso aconteça, não é porque ganhamos 2 jogos, porque achamos que tudo está maravilhoso, não, nós só queremos aproveitar o momento que é bom do início para evoluir, porque é nessa hora que a gente tem que evoluir. Mas todo dia aqui vai ser dia de muito trabalho na busca desse crescimento. É apenas o início de uma temporada. Mano, você falou aí sobre a qualificação do elenco com a chegada do Lucas Silva. Ele já tem um nome publicado no BID, já vinha treinando no Real, participou do treinamento técnico. De repente, ele já pode ser relacionado para domingo ou ainda está muito cedo? Como que você vai trabalhar essa questão? Então, para esse jogo ainda não vamos relacioná-lo. Embora ele tenha condição legal, é necessário alguns dias de uma readaptação. Ele não vinha jogando há bastante tempo, né? E eu penso que a gente deve cuidar das coisas que a gente mesmo tem. Adquirimos um grande jogador, temos um acréscimo, vamos cuidar bem dele para na hora que ele entrar em campo ele confirmar toda essa condição que todos sabemos que ele tem. Cruzeiro terá uma sequência pesada de jogos, Campeonato Mineiro, Primeira Liga e a Copa do Brasil neste mês. Você disse que até o final de fevereiro deve ter uma equipe base, uma equipe montada. Como que você trabalha o desgaste e também a ideia de manter uma formação para pegar um entrosamento, para facilitar ainda mais as jogadas? Como que você lida com essa situação, mano? Esse é o pequeno dilema da sequência grande de jogos num período curto, né? Você não quer abrir mão da sua equipe e, ao mesmo tempo, sabe que não pode correr riscos de ter jogadores lesionados nesse período, que é a única coisa que é mais grave de todos, né? Porque aí você perde a sequência igual, você vai perder jogadores importantes, depois lá na frente não vai ter. Então nós vamos achar um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas. Mano, no Campeonato Mineiro, os times do interior que vêm para Belo Horizonte, eles chegam com a fama de retranqueiros. Não sei se os jogadores mais antigos que estavam aqui já te passou isso, e você estudando já viu isso também. Como é que você vai fazer para fugir dessa retranca? Porque eles se fecham total quando estão no Mineirão. É um direito que todo mundo tem de escolher a maneira como vai jogar, né? O Cruzeiro não acha que o adversário é menos adversário porque ele escolhe uma outra maneira de jogar que não seja a sua. Se eu tivesse na condição, eu provavelmente faria exatamente a mesma coisa. Eu brinco sempre, né? Às vezes as pessoas, o bonito é jogar para frente, o bonito é jogar aberto, coisa e tal. E quando você julga que você tem um pouco menos time, eu acho isso uma grande tolice, porque aí você está dando para o adversário de mão beijada um resultado de jogo. Nós é que temos que encontrar soluções quando a equipe joga mais atrás, com linhas, né, mais baixas. É assim mesmo. Temos que trabalhar o passe rápido, temos que saber encontrar os caminhos entre essas linhas para construir as jogadas. A gente, muitas vezes, até já jogou assim contra outros adversários, então tem que saber enfrentar, não tem que reclamar de absolutamente nada, assim que é o campeonato. E nós temos que ganhar dos nossos adversários dentro de campo, sabendo superar essas barreiras. Mano, atuando esses 3 primeiros jogos da temporada dentro de casa do Mineirão, que é um local onde o Cruzeiro conhece bem, o time tem que aproveitar isso bem para deslanchar e ter aquela, vamos dizer assim, uma pouca vantagem, aquela gordura já começando a criar no início? Acho que é cedo para falar em vantagem, né? Mas não é cedo para tentar fazer uma terceira vitória. As oportunidades estão aí. Nós construímos as 2 primeiras com mérito e queremos fazer isso no terceiro jogo, respeitando todo mundo, respeitando o nosso adversário. É o que vamos tentar fazer. Agora, para essa partida, você tem aí o Henrique voltando. Você disse que vai definir a equipe apenas amanhã.
Você acredita que aqueles que entraram no segundo tempo, você tem um banco que te dá a oportunidade de mexer, às vezes, até no esquema, pode ser um trunfo também para esse jogo contra o Tricordiano? Não só contra esse jogo, mas o da quarta-feira, se acontecer contra o Chapecoense? Vamos ver, amanhã vamos tomar a decisão da equipe. Acho que todos os jogadores serão importantes, eu repito o que falei antes, que todos eles têm qualidade para iniciar o jogo a hora que for necessário. São jogadores renomados, jogadores experientes, jogadores com qualificação e estão tão bem preparados quanto os que iniciaram os dois primeiros jogos. Então a escolha vai ser para quem está melhor. Quem está melhor tem que ter condição de entrar em campo e fazer o ritmo do que a gente fez nos 2 primeiros jogos. Mano, Henrique, Ariel, Hudson, Romero, agora Lucas Silva. Você tem perdido algumas noites de sono? Não, eu perdi já muitas noites de sono quando eu olhava para trás e não tinha jogadores para botar. Aí esses brancos aí, essas ausências aí, veio dessa época. Essa outra é ótima, né? É ótimo você olhar para trás e ver que os jogadores que você escolher para botar têm condição de fazer aquilo que é jogar bem no Cruzeiro e o nível de jogo que a gente exige num clube grande como o nosso.